Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, hoje dia 8 de agosto, é dia de São Domingos, o fundador da Ordem dos Dominicanos. São Domingos, rogai por nós. Olha, essa semana é a Semana da Família, portanto, em homenagem à Semana da Família, todas as bênçãos dessa semana serão voltadas para a família, cada dia numa dimensão. Dimensão do casal, dimensão da saúde, dimensão da vida financeira da família, dimensão da união do lar. Prepare-se aí, durante toda a semana vamos interceder e rezar e clamar as bênçãos para as nossas famílias. Começando hoje a bênção do matrimônio, a bênção hoje voltada para os casais. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 17, versículos 22 a 27. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, os cobradores de impostos abordam Pedro para questioná-lo se Jesus pagava o imposto devido ao templo de Jerusalém. Naquela época, todos deviam pagar taxas, impostos ao Império Romano. Inclusive, havia um imposto específico que era em benefício do templo. A verdade é que o Império Romano e as autoridades judaicas na época oprimiam o povo com pesados impostos. E os mais pobres eram justamente os mais explorados nesse sentido. Vejam, e isso há 2000 anos, hein? Parece que a coisa não mudou muito de lá para cá. E o nosso Brasil é um exemplo disso. Estamos entre os países em que os cidadãos pagam impostos altíssimos, uma carga tributária violenta. E o que nós recebemos em troca? Em termos de saúde, de educação, de segurança, é uma vergonha. E olha, isso vem de muitos anos no nosso país, não é verdade? Quando Jesus ficou a sós com os apóstolos em casa, ele começou a conversar com eles sobre aquele assunto dos impostos. Jesus perguntou: Os reis da terra cobram os impostos de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Ou seja, Jesus estava querendo mostrar aos apóstolos que não tinha sentido ele, Jesus, pagar imposto ao templo, pois ele é o Senhor do templo, ele é o próprio Deus que se fez homem para habitar entre nós. O templo, na verdade, existe para ele, para a glória dele. Todos os templos do mundo inteiro são para ele, para Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, nesse sentido, quem deve pagar imposto ao rei são os súditos e não o filho do rei. Mas em seguida, Jesus manda Pedro ir pescar um peixe. E Jesus fala: dentro desse peixe você vai encontrar uma moeda. E aí então Pedro pega essa moeda e vai lá pagar o imposto no templo, por você e por mim,
Padre, mas por que motivo Jesus então foi pagar o imposto do templo se ele não precisava pagar? O próprio Jesus deu a resposta. Versículo 27. Para não escandalizar essa gente, ou seja, para não provocar escândalo entre o povo. E aqui nós aprendemos o ensinamento de Jesus. Existem coisas que em si mesmas não são erradas, não são pecado, não são desonestas, mas para não escandalizar os mais fracos, por exemplo, a gente não faz, a gente se abstém de fazer. Ou coisas que nós não somos obrigados a fazer, seja pela lei dos homens, seja pela lei de Deus, mas que nós fazemos para não escandalizar os mais fracos. Nesse sentido, as nossas atitudes precisam ser pautadas não só pela dimensão legal do que está legalmente correto ou errado, mas também precisa entrar aqui a dimensão da caridade. Será que essa prática, será que esse gesto pode escandalizar alguma pessoa fraca na fé? Isso faz lembrar o ensinamento de São Paulo. O que São Paulo disse? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por exemplo, vamos trazer assim para coisa bem prática. No relacionamento entre as pessoas, né? Você tem colegas, você tem amigos, amigas, colegas de trabalho. A gente tem o relacionamento com essas pessoas no dia a dia. Mas alguém que é casado, o esposo, a esposa, às vezes tem certas coisas que no relacionamento com terceiras pessoas, com colegas, em si mesmas não são erradas, mas pelo fato de você ser, por exemplo, uma pessoa casada, será que convém? Tem que pensar nisso. Não é errado, não é pecado, mas para mim, para o meu estado conjugal, convém? Por exemplo, marido, mulher, sair sozinho, sem o esposo, sem a esposa, com os colegas. Será que convém? Certas conversas, certas brincadeiras, certas mensagens de WhatsApp, certos grupos, que em si não são errados, mas eu sou uma pessoa casada, será que convém? Será que não pode gerar escândalo? A gente também como padre, quantas situações que em si não são erradas, mas a gente tem que pensar, será que convém? Será que não vai escandalizar alguém? E aí, por prudência, por caridade, a gente deixa de fazer. Por isso, Jesus nos dá esse princípio de caridade para ser levado em consideração em nossas ações. Ou seja, mesmo não sendo errado, mesmo não sendo pecado, mas será que essa ação pode escandalizar alguém que é fraco na fé? Então, por amor, por caridade, para não escandalizar, eu abro mão de algo em vista de um bem maior. Vamos rezar. Hoje a nossa oração pedindo a bênção de Deus para os matrimônios, para os casais. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, em oração. E essa semana, de modo especial, rezando pelas famílias, hoje rezamos pelos cônjuges, pelos casais, invocando sobre eles a vossa bênção. Bênção de renovação. Renovação do amor conjugal, renovação da aliança conjugal. Derramai, Senhor, copiosamente a vossa bênção, a vossa graça sobre esta pessoa, sobre a sua vida conjugal, sobre este casal. Vinde em auxílio, Senhor, de toda dificuldade, de todo desentendimento, de toda desarmonia, de toda crise conjugal pela qual possam estar passando. Libertai-o, Senhor, de todos os ataques do mal que queiram atentar contra esta união conjugal, destruir este casamento em nome de Jesus. Que caiam por terra todos esses males. Que por vossa bênção, Senhor, fazei crescer cada vez mais na união, no companheirismo, no afeto, na caridade, estes vossos filhos. Que desça sobre você, sobre este casal, por intercessão da Sagrada Família, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.
Um grande abraço, fique no colo da mãe, eu fico por aqui, amanhã tamo junto na bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.